Daniel, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez. E nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco. Quebranta o nosso coração, Senhor. Muda a atitude da nossa vida. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, da nossa alma, dos nossos projetos. Que o Senhor, Deus, opere em nós o que operou ali em Sadraque, Mesaque e Abdinego. Essa fé fervorosa, firme, que não se abala diante de perigos. Que o Senhor nos dê essa capacidade de te servir, de te adorar, de andar na tua presença, independente da circunstância. Opera em nós e santifica as nossas vidas, Senhor. Desperta o nosso coração, confronta as nossas práticas, confronta aquilo que não te agrada e nos corrige para que possamos viver vida santificada na tua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós já temos visto que o texto principal e que dá sentido a todo o livro de Daniel é justamente o capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. E aqui o que nós vamos vendo no livro de Daniel é justamente o testemunho de pessoas, não somente Daniel, mas os seus 3 amigos, de pessoas que resolveram não contaminar-se. E hoje nós vamos examinar aqui essa experiência aqui. É interessante que Daniel e seus amigos passaram por várias provas. Como nós já conversamos, todas as vezes que Deus queria dar honras, primeiro passava eles na prova. Todas as vezes que Deus queria aumentar a prosperidade, aumentar o patrimônio, aumentar as riquezas, passava eles na prova. E uma vez aprovado, honras, cargos, reinado do rei da Babilônia. É importante nós observarmos que as terras conhecidas da época eram dominadas por esse rei. Então era um império. E esses homens aqui, antes de receber qualquer bênção, primeiro passavam na prova. E o texto que nós acabamos de ler nos fala a respeito de uma prova bem específica. A prova da idolatria. E eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que é idólatra? Alguém que é idólatra? Levante sua mão. Nós vamos orar por você. Às vezes a gente acha que a idolatria é só se prostrar diante de ídolos. E essa aqui é a prova da idolatria. Esses irmãos aqui estão sofrendo pressão.
porque eles deveriam, para sobreviver, se prostrar diante de uma imagem de escultura. Mas a Bíblia também tem outros textos que falam a respeito da experiência de idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5, nos diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E Paulo está escrevendo aqui para crente. E olha só o que é que ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, quando nós observamos essa palavra, pleonaxia, que é a palavra avareza, ela significa desejo ávido de ter mais. Porque quando a gente fala de avareza, às vezes a gente associa a avareza a dinheiro. Porque, afinal de contas, Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24, fala sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí nós lemos esse texto, que é o texto de Colossenses, e a gente associa a avareza somente à busca de dinheiro. Mas o texto, a letra, a palavra aqui, não é somente cobiça por dinheiro, mas fala-se também de desejo ávido por ter mais. Aquele desejo insaciável de ter mais. E pode ser mais terras, pode ser mais coisas, mais casas, pode ser qualquer outra coisa. O desejo ávido e compulsivo de ter, de possuir coisas, isso também é avareza. Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 6, verso 9 e 10. Timóteo, então, fala a respeito, ou Paulo fala a respeito disso. Ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, quando a gente fala a respeito de gente que vive buscando dinheiro, a gente normalmente associa isso à agiotagem. Não é verdade? A gente olha logo para o testemunho do agiota, que é alguém que ganha dinheiro com dinheiro, que é alguém que, quando a pessoa está ali no momento de luto, chega com amizade e diz: olha, se precisar de dinheiro, mas ele está de olho na casa da pessoa, está de olho na terra que ficou, está de olho nas coisas, porque é alguém que tem avareza como motivação. Ele quer tirar do outro. O estender o dinheiro, a mão, para ajudar, não é para ajudar, é para arrumar um jeito de tirar. E aí, então, quando a gente fala a respeito de avareza, a gente só associa a ganhar dinheiro de forma ilícita. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco, qual é a característica de alguém que é avarento, mas ganha dinheiro de forma lícita? É possível alguém ganhar o dinheiro de forma lícita e ainda assim ser culpado da idolatria ao dinheiro? De ser idólatra em relação ao dinheiro? E eu tirei aqui algumas coisas que acontecem com gente que tem essa prática, mas que ganha o dinheiro de forma honesta. Primeiro, obsessão por dinheiro. Gente que é obcecada por dinheiro. Dorme falando em dinheiro, acorda falando em dinheiro, passa o dia falando em dinheiro, de como vai crescer, de como vai desenvolver, e essa compulsão na alma já é sinal de que o dinheiro está está mais presente na vida da pessoa do que o próprio Deus. E é importante nós observarmos uma coisa: a idolatria, ela é uma reverência prestada para alguém ou alguma imagem ou alguma coisa. É uma dedicação
a alguma coisa que faz dessa coisa a coisa mais importante da sua vida. Então, se você tem alguma coisa na vida que seja mais importante do que Deus, que seja mais, que faça você se dedicar mais do que a Deus, o seu tempo, eu quero lhe dizer que essa é uma prática idólatra e você pode idolatrar qualquer coisa na vida. Obsessão pelo dinheiro faz do indivíduo um idólatra. Não importa se o dinheiro vai ser ganho de forma honesta ou não. O que importa é o lugar que ele encontra na sua alma e no seu coração. Se ele domina os seus sentimentos, as suas emoções, se você vive em função disso, então esse é o seu Deus. E eu diria até alguma coisa assim. É até perigoso você dizer assim, meu Deus, invocar Deus, falando só o termo meu Deus. Meu Deus! Porque de repente quem pode aparecer na sua frente, espiritualmente, seja Mamon, e não o Deus que você achou que invocou. Porque você serve aquele que é a prioridade na sua vida. E se Deus não é, então outra coisa está assumindo o lugar de Deus. Priorização do dinheiro sobre outras áreas da vida. É outro sinal de que a idolatria pode estar acontecendo na nossa vida. Porque tem gente que destrói a saúde, destrói a família. Não é difícil você encontrar gente testemunhando a respeito de empresários que sabiam ganhar dinheiro e viviam em função de ganhar dinheiro. Mas não tinham tempo para os filhos, não tinha tempo para a esposa, o casamento foi destruído, os filhos foram destruídos, não tinha tempo para outras coisas que são importantes na nossa vida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque são os sinais de que talvez a prática de idolatria ao dinheiro seja algo presente em nossas vidas. Competitividade excessiva. Ganhar dinheiro faz, muitas vezes, a gente ter essa competitividade que nem sempre é saudável. Essa competitividade excessiva, competitividade nós temos em todas as áreas. Mas quando ela começa a levar você a passar por cima de critérios éticos, a passar por cima de coisas que são importantes, a deixar de lado uma vida moralmente adequada ao Evangelho, talvez a idolatria já esteja se manifestando. Busca por satisfação através de consumo. Ora, se a pessoa vive em função do dinheiro, ele precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. E tem gente que parece que o que dá calma à alma é o consumo. Aí dá aquela crise de inferioridade, a pessoa começa a consumir. E compra coisas, e procura em lojas online, vai consumindo tudo que vai encontrando pela frente. E essa necessidade de consumo excessivo pode ser uma indicação de que alguma coisa não vai bem na nossa vida espiritual, de que coisas estão assumindo o lugar de Deus em nossas vidas. Dificuldade em compartilhar ou ajudar os outros. Se a prioridade do indivíduo é dinheiro, então ele não vai tirar dinheiro do bolso para ajudar ninguém. Talvez até, por exemplo, um dos testes seja a questão de contribuição na igreja. Será que a pessoa tem essa motivação para contribuir? E é interessante porque você vai, de certa forma, abrindo mão dessa coisa que é tão idolatrada, chamada dinheiro. E a gente vai abrindo mão para ajudar as atividades da igreja, a gente vai abrindo mão quando a gente vê uma pessoa necessitada andando no nosso meio, a gente vai se sensibilizando com a necessidade dos outros que estão à nossa volta, à medida que vamos nos desprendendo desse amor a essa coisa chamada dinheiro. E normalmente quem idolatra o dinheiro não tem muita sensibilidade para a necessidade dos outros. E é uma insensibilidade tal que até quando ajuda para se promover. Não é porque está preocupado em ajudar a pessoa. É para se promover. É para mostrar que pode. Então tem que fazer na frente de todo mundo. Tem que ser visto por todos. Tem que ser anunciado a todos que fulano deu tanto a cicrano porque cicrano estava passando dificuldade. Então não é algo que é feito para ajudar. É sempre essa mão remissa, amarrada para amparar
e acudir àqueles que estão necessitados. Falta de empatia é outra característica de quem idolatra dinheiro. E o que é empatia, pastor? Empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro e ter misericórdia e tirar o dinheiro do bolso para investir na vida do outro. E o que é que causa essa falta de empatia? Como é que alguém se comporta quando tem essa falta de empatia? Primeiro, exploração de outras pessoas. Você já viu gente rica pagar miséria para um indivíduo que trabalha para ele? Um dia eu entrei na casa de um rapaz, na verdade não um rapaz, era um senhor de idade que tinha se aposentado. Morava perto do lixão, na frente do lixão, ali em João Dourado. E fui lá com o pastor. Entrei na casa, nós fizemos um culto lá. Nós estávamos fazendo cultos rápidos. Eu pregava numa casa, o pastor Clóvis na outra. Eu pregava numa casa, o pastor na outra. E aí a gente pregava a palavra rápida, oração e íamos para outra casa. E quando eu saí daquela casa, o pastor olhou para mim e disse: eu fico até com vergonha de entrar nessa casa desse rapaz. Porque trabalhou a vida toda para um presbítero e a vida toda trabalhando para um presbítero, e olha o tipo de casa que o indivíduo tem, depois de passar décadas da vida dele dedicando ao trabalho nas fazendas desse presbítero. E aí o que é que você observa? Falta de empatia faz você explorar o outro até tirar o sangue. Não tem um pingo de pena. E essa falta de empatia que nos leva, às vezes, a explorar, e às vezes é interessante, porque essas pessoas, além de explorar, ainda acham que estão fazendo favor. Quando alguém reclama, diz: não, mas o que é isso? Eu estou fazendo um favor. Acontece isso muito com empregadas domésticas. Uma vez eu estou conversando com um irmão, ganhava 1/4 de salário mínimo para trabalhar o dia todo. Diz: mas não está pagando muito pouco, não. Não, mas ela está comendo aqui, ela está bebendo água aqui, né? Então é o tipo de gente que não tem empatia pelo outro, escraviza o outro, e depois olha para o jornal e vê gente sendo escravizada em fazendas, e diz: isso é um absurdo. Mas está falando um absurdo, e a pessoa que está sendo dentro da casa dele, ouvindo ele falar isso. Miserável, idólatra, que não tem empatia, ainda que seja rico. E a gente encontra gente rica assim. Eu poderia citar alguns nomes de gente que no decorrer da minha vida cristã, conheci dentro de igreja, extremamente rica, mas que explora os funcionários de forma exagerada. É gente que o funcionário está doido para sair dele, porque é só para ser explorado. E só fica quem não tem outra opção na vida, porque vai ser escravizado por gente idólatra que se comporta dessa forma. Pois bem, explora outras pessoas. Avarenta. É interessante a gente observar o avarento, porque o avarento é o seguinte: não importa se ele está nadando em dinheiro ou se ele está na miséria, ele vive como se estivesse na miséria. É um indivíduo que está sempre com dificuldade financeira, ou melhor, com dificuldade, por exemplo, não tem conforto, não gasta com saúde, não faz nada que precisa, porque o objetivo dele é juntar dinheiro. A felicidade é pegar aquele monte de papel, ainda que esteja mofado, e se ele tiver alergia como eu, a mofo, né, já sabe como é. Pegou no papel, abriu o pacote, está espirrando, garganta coçando, mas ele tem aquele prazer de ter aquele monte de papel para poder olhar para ele. É só isso que ele faz. Ele vai dar uma olhadinha no Deus dele, né? Vai adorar aquelas coisas chamadas papel velho, que depois de algum tempo não vai prestar para nada. Me lembro de uma tia minha que vendeu umas terras aqui para o lado da América e depois guardou o dinheiro no sofá e não conseguiu mais saber o que foi. E começou a dizer: me roubaram, me roubaram. Um dia ela mandou reformar o sofá. Achou aquele monte de dinheiro que não prestava mais para comprar um pão. Mas foi aquele monte de dinheiro mesmo.
que a gente encontra é isso. Gente idolatrando papel. Gente vivendo em função dessas coisas. E o avarento, ele quer ter essas coisas. E às vezes o prazer é de ter o papel mesmo, não é de ter o dinheiro na conta, é o papel. Ele precisa pegar no papel, precisa adorar aquele papelzinho, sentir o cheiro. Quando é novo, então, é um problema, irmãos. Avareza. Engajar em comportamento ilegal e antiético. Não é difícil, já que o Deus é o dinheiro, já que o prazer é de ter o vil metal. Então o indivíduo, às vezes, tem que fazer coisas erradas, tem que ter práticas ilícitas envolvidas no processo. Mas é só uma mentirinha, é só uma coisinha aqui de nada, é quase nada, mas é ilegal. E a gente vai andando por esse caminho e dizendo, não, eu sirvo a Deus. Mas a ilegalidade, as coisas equivocadas que vamos fazendo para conseguir esses recursos, vão demonstrando que os valores do Evangelho não são tão importantes como deveriam. Uma outra coisa interessante, ignorar a responsabilidade social. Gente que adora dinheiro não tem responsabilidade social nenhuma. E aqui na região a gente tem alguns exemplos interessantes de irrigantes que compram áreas de terra, destrói a natureza completamente, depois fura poços em tudo quanto é canto, e depois que ele destrói tudo, não consegue mais produzir nada, eles compram outra terra e vão fazer a mesma coisa. São devoradores de natureza, não têm nenhuma responsabilidade social sobre as coisas que vão fazendo, porque o Deus deles é o dinheiro. Não faz as coisas, não procura explorar de uma forma saudável, de uma forma que não destrua a natureza e não traga danos para a sociedade no futuro. Não estão nem aí. Destrói tudo, são devoradores, porque são idólatras, e a idolatria faz parte e a falta de responsabilidade social faz parte desse processo. Ignora as necessidades dos outros, nós já conversamos. Mostrar insensibilidade com as consequências de suas práticas financeiras sobre outras pessoas. E aqui a gente tem um exemplo que é bem fácil da gente desenvolver. Gente que compra, por exemplo, cenoura, beterraba, cebola e fica segurando o dinheiro do agricultor. O agricultor, às vezes, o cara só tinha o dinheiro de plantar uma tarefa. E aí, então, o que é que acontece? O indivíduo vai, compra e segura o dinheiro do indivíduo. E ele está ali, o agricultor, esperando para poder investir de novo. 30 dias passaram. Mais 30 dias se passaram, 60. 90 dias segurando o dinheiro da pessoa que só tem aquele dinheiro para poder fazer investimento e para comer. E, às vezes, quando vai pagar, ainda parece que está fazendo favor. Pelo menos era a sensação que eu tinha quando eu vendia tomate. Andei plantando e vendendo. E a sensação que eu tinha é que o indivíduo achava que estava me fazendo um favor em pagar o tomate que ele levou da minha roça. Então, essa falta de sensibilidade às consequências daquilo que fazemos sobre a vida dos outros. E aí a gente vê que essa prática é justamente um desenvolvimento dessa idolatria que vai se manifestando no nosso coração, que vai sensibilizando a nossa alma. Então, cada estilo de ambição que nós temos, cada coisa que nós ambicionamos, cria em nós um perfil. E a gente precisa ter isso bem claro em nossa mente. E o perfil do idólatra é que aquilo que é idolatrado é a prioridade para ele. Então, ele vai viver em função dessas coisas. E vivendo em função dessas coisas, tem um estilo de vida associado a isso e tem valores na vida associados a isso. Faz os sacrifícios que estão associados a isso também, para que possa servir ao seu Deus. Então, quando o nosso Deus é o dinheiro, tome muito cuidado, porque você não está servindo a Deus. Você está servindo a uma entidade chamada, que Jesus chamou de Mamon. É um espírito,
Mamon é um espírito. Mamon é um estilo de vida. Mamon é um estilo de valores que enche o nosso coração e que determina o nosso comportamento. E nós precisamos tomar cuidado com ele, porque ele traz consequências para as nossas almas, para os nossos corações. Tendência de tomar decisões baseadas no dinheiro. É outro sinal de que Mamon está presente, que a idolatria está se manifestando. Casamento por dinheiro. Você já ouviu falar nisso? Eu me lembro de um amigo. Só se sentia atraído por filha de gente rico. Ia para as igrejas, a pessoa podia até ter namorado. Ele ia e começava a dar em cima. Casou com uma pessoa, filha de um homem extremamente rico. E depois de ter os filhos, levou um pé na bunda e hoje está aí separado. Sabe por quê? Porque o critério que ele usou foi dinheiro. Dinheiro. Esse é um critério que o idólatra usa para poder se casar. Mas usa para fazer outras coisas também. Para escolher a profissão. O critério, às vezes, é o dinheiro. Para escolher onde vai morar. A igreja que vai frequentar. Eu me lembro de uma amiga lá em Cachoeiro de Itapemirim, que frequentava a igreja Assembleia de Deus. E ela disse que tinham os cunhados dela. Todos eles frequentando. Estelionatários perigosos, que iam para as igrejas atrás das filhas dos ricos, para ver se casava e dava um golpe em alguma. Estavam lá, na igreja, presentes. Mas a motivação era dinheiro, arrumar uma forma de conseguir dinheiro. Então não vamos nos enganar. Quando os nossos valores estão associados a essas coisas, quando são essas coisas que definem aonde a gente mora ou não mora, e trazendo consequências para ela. Então, os irmãos já observaram tantas características que estão associadas à idolatria? Aí a gente pergunta assim, será que não tem idólatra no nosso meio? Será? Quando a gente vai ver os critérios, porque você vai pegando o critério usado para a avareza e você vai aplicando a prática de idolatria, você vai observando que a idolatria é muito mais comum do que nós gostamos no nosso meio. E aí nós precisamos pensar em outra coisa que poderia nos levar a uma prática de idolatria. Ambição de alguém pode se tornar um ato de idolatria? Eu falo de ambição porque aí a gente deixa isso de uma forma mais geral. Primeiro tratamos idolatria de dinheiro, mas agora a ambição. Seria uma prática? Oi? Vai. Porque a ambição, ela vai, é o que está descrito aqui em Colossenses. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Mas a gente poderia colocar aqui um outro termo, que a palavra que foi interpretada como avareza, e o desejo ávido de ter mais, que é idolatria. Porque é isso que o texto quer significar. Será que o desejo ávido de querer mais, essa ambição, é idolatria? Alguém que vive em função de querer mais e sempre querer mais? Será que isso também não é idolatria? É claro que é. E aí nós temos algumas características, algumas vocês vão observar que é bem semelhante à outra, eu vou só mencionar. Ignorar outras áreas da vida. Ora, se a pessoa se dedica àquilo, então ele vai ignorar outras áreas importantes da vida, que eu já falei aqui, que família é uma dessas áreas, saúde. Então, focar somente no resultado final. O ambicioso, que tem a ambição dele como foco principal na vida, ele vai focar só no resultado final. E passa por cima da cabeça de quem for. E faz o que precisa fazer para alcançar aquilo que ele almeja. Um exemplo disso são os nossos políticos. Quando decidem que a vida deles vai ser dirigida em função do poder. E é interessante porque o indivíduo ainda é candidato.
E ele já usa o termo. Não, a gente vai alcançar o poder. Então, não é servir, é o poder. É o desejo de ter aquele lugar, aquela posição. Então, a ambição se torna o foco principal da vida. Se tornou, a idolatria já está consolidada no coração e o indivíduo vai só caminhar para isso. Focar somente no resultado final. Não ter limites claros. Ele alcança até ali. Aí, quando ele alcança, ele quer mais. Ele não se sacia com aquilo que alcança. É sempre mais, e mais dinheiro, e mais influência, e mais terras. Não dá conta da terra que tem, e quer mais, e mais, e mais casas. Não dá conta do que possui, mas ele quer, e quer, e quer, e vai juntando. É assim, essa ambição que vai crescendo no coração. Colocar a ambição acima dos valores pessoais. E eu me lembro de um testemunho que eu vi de um ator famoso em Hollywood. Era um indivíduo cristão. Mas sabe o que acontece com ele? Começou a ceder a tudo quanto é coisa que foi aparecendo. Porque ele precisava arrumar filmes bons. E para filmar o filme bom, ele teve que fazer teste de sofá. Com homem e com mulher. E aí ele vai fazendo. E vai abrindo mão de valores inegociáveis na vida. Porque a ambição, o desejo de ser visto num filme famoso, o desejo de ser visto com outros atores famosos, o desejo de alcançar certa quantidade de recurso financeiro nos contratos, vai fazendo do indivíduo alguém que vai dissolvendo a alma à medida que vai andando. Porque a ambição é a prioridade dele. Então, quando a nossa ambição é a nossa prioridade, a nossa idolatria já está estabelecida. Porque aquilo que nós ambicionamos é o nosso objeto de idolatria. Falta de empatia é outra coisa. Porque alguém que quer a sua ambição vai precisar fazer coisas que vão desagradar e que vão machucar, ferir pessoas em volta. E eles vão fazer isso. E não é só psicopata que faz essas coisas quando deseja alcançar seu alvo. Gente ambiciosa também vai se tornando insensível às necessidades dos outros. Não ter senso de propósito, já falei, busca desenfreada de cada vez mais reconhecimento e sucesso. Aí nós voltamos para o nosso texto. Nós já temos aqui a noção do que é que a gente está trabalhando a respeito da idolatria. Então, todas as vezes que nós priorizamos alguma coisa e que aquela coisa é a coisa mais importante da nossa vida, aquilo ali se torna o nosso objeto de idolatria. E aí, nós voltamos para o texto de Daniel. Capítulo 3, verso 16 em diante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus é a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aqui nós temos, então, algumas perguntas para fazer para o texto. Se esses indivíduos aqui, o teste de idolatria que Deus fez eles passarem, se nesse teste, se a posição social fosse o foco central da vida deles, eles passavam no teste da idolatria? Passava? Se a vida deles fosse voltada para a posição social, a posição social dele, naquele dia, dependia dele se prostrar diante da imagem de escultura. Não se prostrou, está queimado como rei. Um decreto, e eles estavam arrebentados. Os cargos que eles tinham, a influência que eles tinham, tinha sido tirada deles imediatamente. E o que é que eles fazem? Eles ficam sem se prostrar diante da imagem. O teste da idolatria não era só o teste de intimidação para que ele se prostrasse, se ajoelhasse. Era o teste
para ver o que era a prioridade na vida deles. E a posição social não era prioridade na vida deles. Por esse motivo, eles não se prostraram. Iam perder a posição social, mas iam continuar com a vida íntegra diante de Deus. Não era só um teste, era para se dobrar, era um teste para ver qual era a prioridade na vida deles. Mas eu tenho outras perguntas. O teste visava saber se a prioridade era a integridade física. Se a prioridade era a integridade física. Porque eles iam queimar na fornalha. Então a prioridade é manter o corpo, é a sobrevivência. Imagino que alguns iam falar assim, não, mas é compreensível. Quer dizer, o indivíduo vai queimar na fogueira ou vai se prostrar diante de imagem de escultura? E a disposição deles era de não preservar a integridade física, se fosse necessário. Então o corpo deles não era prioridade para eles. A vida deles não era prioridade para eles. Por mais bonito que fossem, por mais que cuidassem da saúde, e cuidavam, porque antes a gente vê que eles cuidavam da alimentação. Eram pessoas preocupadas em ter um corpo saudável, mas se precisasse escolher entre um corpo saudável e servir a Deus, o corpo saudável perdia de longe, porque não era a integridade física deles a prioridade da vida. A prioridade da vida era Deus, andar com Deus e servir a Deus. O teste da idolatria visava saber se a prioridade era a manutenção do patrimônio. Um decreto e o rei passava o patrimônio de todos eles para outras pessoas. Por que você acha que foram tão ligeiros contar para o rei? Porque estavam de olho em alguma coisa que eles tinham. Esses indivíduos não tinham patrimônio como prioridade na vida. Se tivesse, se prostravam na hora para poder manter o patrimônio, não ter dificuldades, não passar por perrengues. Mas o que nós encontramos aqui é que o teste da idolatria não funcionou com eles, não teve efeito sobre a vida deles. Eles passaram no teste, porque o patrimônio também não era prioridade para eles. A posição social, a integridade física, o patrimônio, nada disso era prioridade para eles. Mas tinha outra coisa que estava sendo testada aqui. Será que a família é prioridade para eles? A família é prioridade para eles? E olha só o que é que a gente encontra aqui. Eles estão agora numa situação difícil, porque agora eles estão sendo encaminhados para a fornalha. E eu imagino que eles devem ter pensado assim, o que é que vai ser da minha família? O que é que esse rei vai fazer com minha família? E se o rei tirar todo o patrimônio e deixar minha família na miséria? O que é que vai acontecer com meus filhos daqui para frente? Que tipo de consequência vai vir sobre a vida deles? Eles não estão nem aí para isso. Se tiver que escolher entre a família e Deus, Deus era escolhido sem nenhuma dificuldade. Você está percebendo que a escolha deles não era uma escolha, era múltiplas escolhas? O que Deus estava testando antes de dar a ele mais glória no meio dos homens, antes de dar a eles mais riquezas, era aonde era que estava o coração deles. E eles passaram no teste, porque eles não eram idólatras, e Deus já tinha trabalhado em várias áreas da vida deles, para que eles fossem homens que valorizavam a Deus acima de qualquer coisa. Será que nós estamos fazendo isso? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Será que não tem alguma coisa na minha vida que esteja promovendo esse comportamento idólatra? Será que não tem algum valor no meu coração que esteja dominando a minha alma de tal forma que esteja competindo com Deus na minha vida? Será que não é a minha família? Será que não é o meu salário? Será que não é a minha posição social? O nome que eu adquiri na sociedade? Será que se Deus jogar o meu nome no lixo, eu vou me dobrar para alguma coisa ilícita ou alguma coisa que possa demonstrar que os meus valores ou os valores do reino não são tão firmes na minha vida como deveriam?
O que Deus está testando na vida desses homens é aonde é que está o coração deles. Os valores, aonde é que estão firmados. Aonde o alicerce da alma está firmado. E nós precisamos pensar um pouco sobre a nossa própria vida. O que é que tem realmente valor para nós? O que é que faz os nossos olhos brilharem? O que é que nós cultuamos? O que é prioridade máxima em nossas vidas? São os nossos planos para o nosso futuro? São os nossos planos para o nosso presente? São as coisas que nós enterramos na roça e esperamos crescer? É o dinheiro que temos na conta ou que esperamos ter? Quais são as expectativas que estão dominando o nosso coração? É o nosso serviço a Deus? É a nossa busca de santidade? É a nossa busca de crescermos espiritualmente? É o nosso desejo de servir mais a Deus? De termos um ministério na presença do Senhor e podermos servir as pessoas que estão na nossa geração, vivendo conosco, de uma forma que sejamos referência de espiritualidade? Ou nós estamos colocando outros valores e fechando os nossos olhos para o fato de que nós tornamos idólatras e que não cultuamos mais a Deus, mas somos apenas religiosos, frequentadores de igreja presbiteriana, que não vive o evangelho como deveria, cujas prioridades não estão associadas ao reino de Deus. É algo que nós precisamos pensar. Porque a nossa prioridade não pode nem ser o ministério. Nem o ministério dentro da igreja deve ser a sua prioridade. A sua prioridade é Deus. Deus é a sua prioridade ou você não é alguém que serve a Deus de forma adequada. Se Deus não é a nossa prioridade, somos idólatras, caminhantes na vida, e nos enganamos com religiosidade. Cargos na igreja não é prioridade. Funções, ser usado por Deus. Porque muitas vezes você vai para uma reunião de oração e divide. Quer que você vai lá? Eu vou buscar poder. Quer dizer, não vai buscar Deus, ele vai buscar o que Deus tem a oferecer. Às vezes a gente fica orando para Deus abençoar o nosso ministério. E, às vezes, há a possibilidade de nós estarmos tentando usar Deus para termos um ministério abençoado. Deus não quer que o ministério seja maior do que Deus na nossa própria vida. Então, o ministério precisa ser uma consequência da nossa intimidade com Deus. Precisa ser uma consequência da nossa vida com Deus. Precisa ser consequência e não o motivo principal. Então, Deus precisa ser a prioridade máxima em nossas vidas. E quando Ele for, a nossa vida de oração vai ficar mais intensa. Quando Ele for, a nossa disposição para os projetos futuros vão sendo modificados de acordo com aquilo que Ele nos chamou para fazer nessa terra. Quando Ele for, a nossa preocupação com darmos um testemunho adequado na sociedade vai ser feita com mais dedicação. Quando Ele for, a nossa dedicação à leitura da palavra, o nosso esmero no desenvolvimento do ministério vai ser mais significativo. Quando Ele for, os nossos bens, as nossas propriedades, as nossas famílias, as nossas ambições vão estar todas no lugar certo, todas abaixo de Deus, todas submissas a Deus. A nossa fonte de renda vai ser purificada, porque nós vamos diminuir essas coisas em nossas vidas. Então, nós precisamos corrigir as coisas que estão erradas. E nós precisamos fazer isso logo, rapidamente. Pensando nessas coisas, eu comecei a fazer uma avaliação de algumas coisas que eu faço. E eu descobri que eu tenho muitos livros evangélicos que eu não comprei, que estão lá no meu computador. Então, eu fiz o seguinte com Deus. Vou começar a comprar. Os que eu já tenho de papel e que estão com mofo ou alguma coisa assim, vou conservar na prateleira e usar no computador. Os que eu não tenho, que eu não comprei, não adquiri, vou apagar tudo do computador. Ontem entrei e procurei um monte de livros eletrônicos. Gastei um dinheirinho comprando esses livros. Vou formar minha biblioteca só de livro que eu comprei. Nada do que eu não comprei vai ficar no meu computador. Outra coisa que fiz, apaguei todos os programas do computador que eu não comprei.
Então, só fica programa no meu computador que eu comprei. E alguns são extremamente caros, são mais caros do que o computador. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar, vou fazer de outras formas, mas eu não vou botar no meu computador. São coisas que Deus vai mostrando para a gente, que faz parte da cobiça. Para que eu quero? Eu fiquei pensando, eu tenho mais de 1000 livros eletrônicos. Boa parte eu não comprei. Não leio quase nada deles. Os que eu leio são os livros que eu vou comprando no dia a dia, que são do interesse do dia a dia. Para que eu quero esse monte de coisa que não me pertence dentro do meu computador? Então, fui tirando. São coisas pequenas, mas que você vai priorizando Deus. Não tem necessidade de você ter certas coisas na sua casa. Não tem necessidade de você ter certas coisas no seu celular. Não tem necessidade de você ter certas práticas no seu dia a dia. Não traz edificação nenhuma para você. Mas você continua tendo, porque essas coisas ainda são prioridade. Tire essas coisas da sua vida, porque elas estão atrapalhando a sua espiritualidade. Estão atrapalhando a sua vida com Deus. Não importa se você tem já uma teoria toda para defender o seu comportamento. Se a palavra lhe mostrar que você está idolatrando alguma coisa, abandone essa prática. Porque, do contrário, o seu Deus não é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. O seu Deus é esse ponto de idolatria, esse foco que você colocou na vida, que está lhe dirigindo a vida inteira para a idolatria. E você é uma pedra de tropeço para a sua família e para as pessoas que convivem com você. Porque você não é referência de espiritualidade para ninguém que vive ao seu lado. Você é um idólatra que vive no meio de uma igreja que não se confessa idólatra, mas que tem idólatra no meio dela. Então você precisa aprender que a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem. A idolatria é colocar. E aí, voltando ao texto que Jesus nos fala a respeito da idolatria. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem está dizendo aqui é Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você é um idólatra. E aí ele segue dizendo, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e a sua família. Não podeis servir a Deus e as ações. Deus é prioridade ou então somos idólatras. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Que possamos viver vida santificada diante dele. E se queremos crescer, e eu estou sentindo esse ano que Deus está fazendo uma obra na nossa igreja, nós precisamos nos santificar. Então, o pastor vai se santificar naquilo que Deus já está mostrando para ele, e você se santifica naquilo que Deus está lhe mostrando. Procure corrigir as suas veredas, para que a bênção de Deus possa superabundar sobre a sua vida. Do contrário, você está apenas se enganando com religião, achando que está servindo a Deus, mas é tão idólatra quanto aqueles que se prostram atrás de imagem de escultura, que andam nas procissões e que clamam por nomes que não fazem parte daquele nome que é sobre todo nome. Nomes de homens que foram santos, de mulheres que foram santas, mas que não são Deus. Então, vamos nos converter e mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, dentro das nossas casas, nos nossos celulares, nos nossos computadores. Vamos usar tudo para a glória de Deus ou paramos de usar. É assim que precisamos viver e existir nos nossos dias. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, envergonhados porque sabemos, ó Deus, que muitas coisas têm tomado nosso coração e muitos valores, Senhor Deus, têm enchido a nossa alma de uma forma que nós estamos nos tornando gradativamente idólatras de alguma coisa com que convivemos no nosso dia a dia. E nós queremos pedir perdão ao Senhor pela nossa prática idólatra com relação a certas ambições, com relação a dinheiro,
com relação a coisas materiais que temos colocado como prioridade na nossa vida. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando colocamos nossos familiares como prioridade na nossa vida e deixamos o teu reino de lado. Quando colocamos, Senhor Deus, a nossa profissão como prioridade em nossas vidas e deixamos o teu reino de lado. Quando o nosso tempo, Senhor Deus, é gasto em meditar em coisas dessa terra e não colocamos o teu reino como prioridade. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Quando o nosso coração está preso a compulsões, a pecados e a coisas, Senhor Deus, que vão nos afastando cada vez mais do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. Pedimos ao Senhor que esteja nos convencendo dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que esteja a nos visitar, que o Senhor esteja a nos dar um projeto de espiritualidade sadio, para que possamos viver, Senhor Deus, o nosso dia a dia, de forma sadia e abençoadora na Tua presença. Que o Senhor nos prepare, para que caso algum dia nós possamos passar pelo teste da idolatria, como esses homens passaram, nós possamos passar e sermos aprovados nesse teste. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, muda o nosso coração, muda os valores da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, liberta-nos dessas prisões, desses grilhões que temos em nossas vidas. Liberta-nos, Senhor Deus, dessa cegueira espiritual, dessa incapacidade de te servir, desses argumentos que criamos e que vão, Senhor Deus, construindo essa idolatria da nossa prática no nosso dia a dia. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor, e nos liberta, e nos transforma. Tem misericórdia de nossas vidas e quebranta-nos diante do Senhor. Muda a nossa alma, Senhor, transforma a nossa existência, que possamos ser luz nesse mundo. Tira-nos desse caminho de trevas. Ó Deus, visita-nos e nos converte dos nossos maus caminhos, para que possamos andar nos teus caminhos e viver a tua palavra de forma intensa na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, aviva a tua obra em nossas vidas, Senhor, e liberta-nos das nossas idolatrias, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Em nome de Jesus te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa,